Olá, boa tarde, boa noite. Ajustando um pouquinho aqui a luz. Hoje nós temos um papo com cartas com meu querido Diego Zimmermann e ele vai entrar daqui a pouquinho. O Diego é diretor de arte de programas maravilhosos e, e ele vai contar um pouco da abordagem que ele inventou para o oráculo experimental dele. Bom dia, meu querido. Olá, Tudo bem com você? tudo ótimo. Tô aqui no contraluz, mas não sei exatamente o que fazer, mas tudo bem. Das lugares e dessas coisas. E você, como tá? Me conte. Tô aí, quarentenado, vivendo, um dia de cada vez. Mas com bastante post-it na parede, não é isso? É, né? Bastante A tarefa. casa vai virando o escritório, né? Ah, Não tem jeito, essa escritorificação da vida como um todo. muito bem, muito bem. Mas então, antes da gente chegar no baralho e tal, eu queria que você se apresentasse, falar o que você faz, então, o que que você, qual a sua profissão, suas coisas. É, meu nome é Diego, para quem não me conhece, eu sou diretor de arte. Eu trabalho com, enfim, cenografia e direção de arte para cinema. E desenvolvo alguns trabalhinhos paralelos, né? Tipo de ilustração, de desenho, de pintura, enfim. E vim dar de cara com o Nadan, porque eu já estava, né, estudando tarô de Marsella, outros baralhos, né, em outros momentos. E acabou que casou legal, né? Tipo, eu estava querendo exercitar meu trabalho de ilustração que estava meio parado, Uhum. junto com o curso do Nadan, né? Agora eu sou fixo no Porta dos Fundos, né, no canal de YouTube, e trampo lá de segunda a sexta. Lá não, né? Aqui, né? Maravilha. E o baralho entra na sua vida e você vai mostrar pra gente daqui a pouco, mas passei aí por alguma outra criação ou o baralho é um trabalho independente assim das outras coisas? Olha, o baralho foi bem independente no sentido assim de criação, né? Eu já estava com ideias de desenvolver baralhos individuais, né? Tanto que acabou casando. E Uhum, graças a você, seu curso, o andamento lá, a ideia que eu tinha foi completamente adiada, completamente mudada. E a gente acabou com o baralho que eu tenho hoje, né? Mas a parte de ilustração, eu sempre gostei muito de pesquisar uma parte de iluminura, de pesquisa, né, de época medieval, de gravura medieval e tal, que, enfim, você tem os de gravurinhas de alquimia e tudo. Nunca me envolvi tanto assim com a parte mística mágica antes de tomar contato com Jodorowsky, né? Era mais um interesse da própria ilustração em si, uhum. né? E depois de contato com Jodorowsky é muito difícil você não linkar as duas coisas, né? As duas vivências, tipo de vivência de oráculo e gostar de estudar tarô com o seu trabalho artístico que você gosta e desenvolve e Uhum. tal, né? Aí as duas coisas acabam se juntando, né? E você vai contar pra gente como é que você fez seu baralho? O Eu baralho tem vou. particularidade, né? Que você fez umas manchas primeiro, não era isso? E depois foi. Foi. Enfim, como eu te disse, eu já tinha chegado nesse processo de desenvolver o oráculo com uma cabeça muito já certa do que eu queria, né? Só Uhum. que dentro desse estudo de intuição e de funções dos arcanos, né, dentro de cada oráculo, Uhum. eu fui entendendo que, na verdade, eu estava numa coisa muito lógica, né, uma coisa muito pensada e, às vezes, muito estruturada em cima do próprio tarô de Marcella que eu estudava. Então, todas as imagens dele meio que começaram com meditações guiadas, né, por você, Uhum. né, que a gente
fazer aquelas meditações dos arcanos, passeando por eles e tal, com formação de imagens. E, junto disso, eu fui acrescentando na minha prática, né, de meditação mesmo, esse direcionamento para buscar imagens, né? Só que é aquilo, quanto mais você busca, mais elas são direcionadas, então você tem que meio que ir tentando. Então foi um processo assim de um tempo até deixar algumas imagens chegarem naturalmente para mim, né? E daí eu ia anotando só elas e na hora de aplicar elas na ilustração para dar mais uma camada, né, de inconsciente, o que eu fiz foi lavar cartões, né, de papel cartão com nanquim e fui manchando o nanquim, né, o papel. Então eu tinha ainda o exercício de tentar encaixar as imagens que vinham na meditação dentro dessas manchas, né? Então algumas imagens se alteraram, se adequaram, sabe? Se era uma imagem de uma chave muito grande, acabou que só tinha uma manchinha pequenininha com uma forma de chave, com umas coisas que pareciam umas árvores, né? Se tinha uma taça de certa forma na minha cabeça, ela tinha que encaixar dentro das manchas que estavam no papel, para daí gerar as figuras com uma, né, digamos aí, uma segunda camada de inconsciente, né? Porque meu trabalho era justamente isso, ir descascando tudo que eu estava tentando direcionar para ir, e eu acho que ele acabou virando um baralho muito do momento que a gente estava, né? A gente estava começando a quarentena, ele tem muito a ver com um livro que eu estava lendo, então as imagens foram completamente permeadas por esse livro, tanto que a gente acabou batizando ele depois do Baralho Bárbaro, né? Uhum. Porque esse livro era o A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, que é um sul-africano, e que, enfim, ele traz muitas dessas imagens, né? De uma vila que está O nome do livro? sitiada, à espera dos bárbaros. Uhum. Uma vila sitiada, né, por uma invasão bárbara que nunca chega. Uhum. E, enfim, acabou casando muito com o momento, né, todo esse imagético da gente aqui esperando essa pandemia, esperando as coisas, né, e esperando em casa e tudo. Então ele acabou com imagens bem desse tipo, né, tanto da época do livro, né, ficou uma coisa meio Uhum. até forçadamente um pouco, né, sei dizer medieval, né, que é besteira dizer isso para um desenho Gente, feito tô arrepiado agora. com a sua voz, Diego. Ah, Vedelo, maravilhoso. Oh, Muito tempo. então, a gente vai continuar conversando, mas quem está aí assistindo e quiser mandar perguntas, a gente vai responder com um baralho bárbaro, então, daqui a pouco. Só botar Uhum, aqui no chat, escrever aqui no chat que a gente vai responder, não é isso, Diego? isso. Ah, E como novidade também para você, Nadan, acabou que eu me empolguei para ter um objeto legal dele e aham. fiz uma versão escaneada e impressa dele. Ah, que isso, está vendendo no Não maravilhoso. está vendendo, mas agora ele tem essa ediçãozinha surprise feita para jogar, né, para não perder os desenhos originais. Certo. Você botou uma margem, né? Como chama? Isso, um borderado, né? Um Com border. folhinhas de coentro, que é ótimo para trazer boas energias, né? Limpar as energias ruins. Aham. E depois eu queria te mandar uma edição dele. Ah, vou ficar lisonjeado. Aí depois a gente se fala, depois a gente combina. Eu vou Como que são comboios para Terra Una. É, uma hora chego no Rio de novo e pego. Está Tá guardadinho aqui o seu. bom. Então, não sei se o pessoal que chegou entendeu. É só escrever a pergunta no chat que a gente vai estar respondendo, não é isso? Eu na hora de escrever, fazer o convite, eu escrevi errado, né? O bárbaro. Ih, gente. Aí você falou, não corrige não, não corrige não. O cara tá aqui, ó, a figurinha. É um Bar, acaso, né? Esses acasos que. é quase barbado, quase babado. Exatamente, todo mundo barbado de quarentena, sem sair de casa. Eu achei que ficou combinando, ficou engraçado.
Ai, gente, tá bom. Então, se você acha que Um baralho barbado, pelo menos para agora. Por hoje o nome dele é esse, não tem problema. não tem problema, não, então tá. Menor, o nome é só um nome, né? Tudo bom. Tô vendo se alguém fez comentários, porque não tá andando aqui. As pessoas entraram. Nossa, essa voz. Não, já foi. Vou botar aqui o papo. Nós estamos aí, gente. Ó, Bené entrou. Fixei o comentário para as pessoas saberem. O que as cartas têm para me oferecer para esse momento em ações? Perguntou Hecatocíclopes. Nossa, Hecatocíclopes. Ó, Olha, Hecatocíclopes. Como que essa depende pergunta pode muito ficar das mais... ações, né? A gente pode direcionar um pouco melhor essa pergunta aí. São ações na bolsa, são ações no mundo Eu acho que a gente pode real. estar pedindo um conselho para as ações dele, né? Uma carta assim, tipo um conselho para o momento aí do Hecatocíclopes. Hecatocíclopes. Tô falando errado, né? Claro. Catecíclopes. Vamos lá, rapaz. Ou rapaze, pessoa, ser humano. Ó, então, conselho no mundo, sim, ele concordou. Vamos tirar uma carta então pro Eka. Ações no mundo, vamos lá. Estou embaralhando aqui. Vamos pensar em ações no mundo nesse momento, né? Uhum. Olha só, saiu uma coisa maravilhosa aqui, que é o último arcano da minha sequência, né? Ele não tem uma equivalência direta com o tarô de Marselha, mas ele acaba que tem um pouco, né? Então esse arcano para mim ele conversa muito com a carta do mundo. O nome dessa carta, assim, não oficialmente, é a quebra da defesa. Se vocês verem aqui no desenho, ele é um escudo abandonado na beira de um lago, né? Aham. Tranquilo. E esse escudo ele está aqui na parte do quadrante da carta que fica voltado para o passado, né? Então, se a gente for pensar num conselho para ações no mundo nesse momento, né, de como, enfim, né, é bem abrangente isso, mas isso é uma carta que propõe muito um peito aberto, né? Isso é uma carta que propõe que se deixe as defesas que a gente constrói. E algumas dessas cartas que têm pequenos ornamentos aqui, eles falam muito assim de orgulho, de vaidade, de imagens construídas, né? Então, eu acho que um conselho para a vida nesse momento aqui seria deixar essas defesas que você ergue um pouco para trás para entrar nessa fase, né? Que todo mundo está entrando em nova fase. É brincadeira falar que você está entrando num novo ciclo agora, o mundo está entrando num novo ciclo, gente. Não tem jeito. É ciclo em cima de ciclo. E o principal conselho que essa carta em especial consegue dar é justamente ir de peito aberto e ir com as defesas baixas, né? Para o que pode vir de bom. Principalmente emocionalmente, né? Que é uma carta ligada com a água, uma carta ligada com a nossa emoção, com as coisas profundas, né? Então é se abrir emocionalmente para o que pode vir de bom disso tudo que está acontecendo nas suas ações. Tá legal? Gostou? Bené tá aí ainda? Bené. Alguém perguntou ali, Dimitri Pedro perguntou, dá Benevides. para tirar uma carta por pessoa? Dimitri, qualquer pessoa que fizer qualquer pergunta aqui, a gente tira uma cartinha. Aqui o negócio é dinheiro na mão, calcinha no chão. Então, tira uma pro Pedro Benevides. Pediu só um conselho também, o Pedro Benevides. Vamos lá, Bené, para que você quer a sua cartinha? Vamos lá, o que tá no seu coração aí? Dá uma Acho ideia aí. É trabalho, é rumo, é família, é relação? Uma coisa geral, assim, não precisa se abrir muito, não. Não precisa se expor muito, não. Só para a então, gente falar um pouquinho mais direcionado. puxa uma carta para uma resposta de Job. Ok, então uma carta para trabalho, né?
Aqui, né, lembrando, na nossa linha Jodorowskiana, que a gente não gosta muito de ler futuro, não gosta muito de fazer adivinhações. Eu, pessoalmente, particularmente, detesto adivinhações. Mas é um conselho, né? Como lidar com esse possível novo trabalho, né? Ou como que fazer para Exatamente, como encarar essa possibilidade. lidar com essa talvez ansiedade ou com essa espera, né, de respostas. Uhum. Vamos ver que carta que sai para o Bené. Olha, saiu uma interessante. Inclusive, a última que saiu foi a última. Agora a que saiu é a primeira, Bené, que é a carta do segredo, que ela é a carta que inicia todo o ciclo, né? Então, assim, se você quiser uma adivinhação, um bom auspício, ela é uma carta do começo do ciclo, né? Ela é uma carta de quando a gente começa alguma coisa. Então, se você quiser um bom sinal, parece ser um bom sinal, né? Como todo livro que a gente não leu ainda, né? A gente não sabe o que está escrito. E isso, para mim, significa muito esse sentido de não saber o que vem mesmo, né? O grande segredo desse livro, na verdade, é que ele está em branco e a gente tem que escrever nele. E ele está trancado. Então, voltado para o seu trabalho, para uma espera de resposta, o que eu consigo te dizer é que você precisa se preparar para escrever esse livro, né? Porque um livro é uma coisa que requer um conhecimento, né? Você pode não ter a chave para abrir, mas você precisa ter o que escrever sobre ele. Então, ele é o preparo para essa jornada, é o preparo para esse trabalho, né? Então, é Uhum. você pensar como que você, mais do que saber se você vai ou não pegar, né? Se vai ter a resposta ou não do job, ou qual que é a resposta do job, mais do que isso, você tem que pensar em como eu me preparo melhor para esse job, como que, né? O que que eu vou ter para mostrar lá e o que que eu faço, né? Para isso. Mas se você quiser, né? Tipo um auspício é um bom auspício, sim, de que tem coisa nova por aí a começo de ciclo. Começo Eu assim. falo que eu odeio, mas eu sempre solto assim, ó, né, ó, se rolar, rolou, eu falei que rolou, né? Não, não, Diego. Brincando, vamos lá. L. Quem Borges, estava na fila, eu acho que era o Dimitri. Dimitri. Mas ele perguntou alguma coisa? Não, Dimitri, Dimitri pode enviar a perguntinha aí, né, Di? faça uma pergunta. A gente pode fazer jogos mais complicados também, né? Complicados não, mas complexos, pelo menos. É, Se tiver uma pergunta, ou se tiver uma relação, ou se tiver uma situação. Não precisa dar muitos detalhes também. é. Ó, várias pessoas querem, mas tudo um pouco geral. Ó, um conselho geral para Borges, para L. Borges. Uma carta para a profissão do ela. Não consegui ler. Ela X. Letícia, querida, vamos lá. Já que o Dimitri não respondeu aí, vamos botar. Ah, aqui o Dimitri, vamos lá. Desculpa, Letícia. Dimitri apareceu. Uma carta para ajudar a lidar com as emoções, ansiedade, insônia. Ok, né? Eu acho que esse aqui a gente pode. Será que a gente tira três cartinhas? Ah, vamos tirar três cartinhas que esse baralho merece. Tá, vamos lá. Eu tô aqui embaralhando sem parar, tá ótimo. Espera Então um vamos pouquinho. tirar aqui para o Dimitri. Vamos lá. A primeira carta que saiu é a carta que fala muito, né, da base da questão do seu problema, né? Uma coisa que vem de antes e o que pode ser uma forma de você analisar por que você estaria com esse problema, né? E a carta que saiu foi esse Arcaninho 16, né? Que são os amantes sob a lua. E, enfim, ela geralmente, quando tiro ela, ela fala muito sobre. Ela fala sobre relações, logicamente, né? A gente tem duas figuras humanas aqui se encarando,
mas ela fala um pouco sobre relações que não atingem as nossas expectativas ou que não são exatamente da forma como a gente esperava, né? A gente tem aqui essa pessoa do passado, geralmente eu relaciono ela com uma pessoa que está consultando, né? Então essa seria você, mas você pode estar em outra posição, mas geralmente significa uma situação em que a gente foi muito incisivo para cima dela e ela se acanhou, né? Essa Hum. situação deu para trás e não se resolveu exatamente. Então essa sua ansiedade, enfim, de insônia e tal, ela pode vir de algumas questões em que você podia estar muito aplicado nelas, né? E muito no afã de ir atrás delas, mas elas meio que se perderam, deram para trás, não foram com o mesmo ritmo e a mesma força que você está vendo para cima delas, né? A gente tem um elemento do passado aqui nessa madeira entre você e o seu objetivo que, enfim, representa para mim uma forma das dificuldades, né, que podem estar enraizadas no passado que estão impedindo de você ir atrás disso que está tirando seu sono, né? Então seria mais ou menos uma questão mal resolvida com relação a realizações, seja ela com relações, seja ela com trabalho, enfim, a gente não está abrindo tanto assim. E como confirmação disso, a sua carta do meio, a sua carta do momento agora, vem a carta do muro, né? Olha que divertido, gente, adoro tarô. A carta do muro, ela parece, né, ser uma carta muito bruta, né, muito ruim, porque, né, é um muro, ela é até quase fácil de se ler. Você está sentindo um bloqueio, você não está conseguindo enxergar qual é o próximo passo, o que, que você vai fazer além, né? E vindo daqui, né, me parece que justamente esse seu movimento ter sido esfriado, né, ter se tornado um movimento um pouco mais passivo, te gerou essa imagem de que talvez você esteja bloqueado, mas é entender de que você tem um muro na sua frente agora que você não consegue enxergar o que vem depois, mas que também é um tempo para você florescer talvez outras coisas, sabe? Que não seja exatamente isso, porque tem um matinho crescendo aqui no futuro do muro, sabe? Tem rachaduras do muro por onde a grama cresce, por onde as coisas florescem, sabe? Existe um outro lado. Então o muro também lembra a gente que por mais bloqueado que tudo esteja, que pareça que você não vê o outro lado, você também tem coisas para florescer ali. E tem tantas coisas para florescer que a última carta que saiu para você foi a da árvore, né? Que também é uma carta muito reta, né? E ela serve de conselho para você, em que o conselho seria para você lidar com essa falta, né, de perspectiva, essa falta de realização. Você tem que se ligar muito no chão que você está pisando agora, né? Porque se você vê, é uma árvore que tem as raízes quase do tamanho dos galhos, né? Então, você tem que se ligar e perceber aonde que você está pisando agora. O que te dá estrutura agora, nesse momento, que é imutável. Fala muito de família também, né? Então, às vezes, a base dessa estrutura que vai te fazer crescer, e de novo, linkando aqui com a carta do muro, né? Se ramificar e subir, crescer e superar essa sua falta de realização que está tirando o seu sono, pode estar em cima dessa estrutura. E família, eu não digo só, né, família consanguínea, né? Também é muita família que a gente escolhe, mas principalmente nessa estrutura, né, de ramos e galhos, essa teia de folhas que a gente tem. Então, meu conselho para você é isso: se tranquilizar em cima das bases que você tem, entender que tem um chão firme onde você pisa e de onde você pode se nutrir para poder crescer. Maravilha, hein? Olha só. Quase, Dimitri é meu irmão, inclusive. Maravilhoso. Te amo. gente. Aí a Borges agora quer três cartas também, mas sobre o que, Borges? Letícia, que queres? Que queres? É porque três cartas manda uma pergunta, né? Senão, É, quem mais tinha escrito aqui? Eu tô meio perdido nesses comentários. Só. Acho que foi isso. Tinha a Alex Keffer.
ela X quer uma carta de profissão. Letícia não quer uma pergunta específica, quer tirar só uma, Ai, gente, Letícia. querida. Ok, vamos embaralhando. Tira uma carta pra Letícia, é isso? E depois uma para Alex. Conselho geral de rumo é sempre bom, né? No que prestar atenção no momento. Vamos lá. Olha, não é brincadeira, saiu de novo a cartinha do muro para a Letícia. Então, assim, levando ela para um conselho geral, né, que não seria como um conselho direcionado, como foi para o Dimitri, para uma coisa específica, num conselho geral, essa carta do muro fala sobre isso, para ver além das barreiras que às vezes a gente mesmo coloca. Né? Tudo fala sobre a gente e o que a gente tem. Nunca vou estar falando de barreiras. Ah, uma barreira que é, poxa, ai, não, é uma coisa que aconteceu com você e não sei o que, barará, porque eu não sei disso. O que eu posso dizer é que existem barreiras e, enfim, bloqueios que nós mesmos colocamos, né? E que impedem a gente de ver mais longe, porque às vezes a gente quer esse contato imediato com o que está na nossa frente, né? E quando o que está na nossa frente parece ser um muro, isso desestimula a gente, né? De uma certa forma. Então, de novo, olha, isso é uma visão legal. Roberta Black delimita um lugar, né? O dentro e o fora. Isso é ótimo. Né, dessa separação entre o você aqui e o que você quer do outro lado, né? Porque se é um conselho geral, geralmente é o que a pessoa quer saber, uma coisa específica que ela quer, né? Então, assim, ela é uma carta que pede paciência, que pede construção, Põe mais pertinho da câmera para as que pessoas verem. pede Então. fé de certa forma, sabe? Porque todo muro tem rachaduras e tudo floresce de alguma forma ali. Então, meu conselho geral para você, Letícia, é esse. Ter paciência para as coisas que crescem, apesar do que a gente não consegue ver. Vamos dar uma para amiga que eu não consegui ler o nome dela, Alex. Não consegui. Foi a Thalita? Ai, gente, não tô achando mais. Disse que o nome era Thalita, é isso? Eu perdi aqui também. Não, A tá. Roberta quer uma carta Ali, exatamente. profissional. Ela vezes Thalita. A Roberta Bracho também, que é Um beijão, né? Thalita e Roberta querem conselhos profissionais. Tá, vamos lá. Quem é que tá na frente? Acho que é a Thalita. Thalita, me diga aí, o que é profissional, gente? Ah, um conselho profissional, acho que pode ser geral, né? Como lidar com a profissão agora, com o trabalho, né? Acho que é meio isso que as pessoas estão entendendo. Uhum. Seu caminho profissional. Ok, sem saber muito qual é o caminho. Quantas cartinhas você acha que a gente tira, Nadão? Uma de novo? É uma só, assim, Três é para pergunta específica, né? eu prefiro assim, claro que cada um pode fazer a qualquer momento. Aham. Não, vamos embora, vamos tirar umazinha então. Mas como tem várias pessoas, vamos lá. Vamos lá, vamos tirar uma. Se quiser, volta depois, entra na fila de novo, sei lá. Se vier com uma questão mais específica. Vamos lá. Parece que o baralho tá viciado, gente, mas vocês só fazem pergunta de trabalho. Vocês estão fazendo as mesmas perguntas gerais, estão saindo as mesmas cartas. Isso tá muito engraçado. Isso, eu podia tirar uma para todo mundo ao mesmo tempo. Pois é isso, gente. Olha, sem saber, o baralho responde assim: saiu de novo um livro fechado. Eu não sei qual é a sua profissão, não sei quais são os seus caminhos.
Mas, enfim, tem um segredo que você tem que correr atrás e você tem que se preparar para ele, né? O livro, ele tem esse aspecto de mistério que às vezes pode dar até medo, né? Se a gente não sabe se vai ler, se vai escrever, o que que vai, enfim, sair dali. Mas, de novo, o conselho para você é se preparar para o que quer que seja, para contar a sua história, no que quer que seja a sua profissão, que eu não sei qual é, né? Muito bom. Esse foi para Thalita. Esse foi para a Thalita. Eu vou anotando as que as pessoas vão botando no chat, senão eu vou me perder. Depois tem o Marcelo ali. Moda, Thalita, legal, bacana. Então, assim, o meu conselho daquela carta ali é iniciar esse ciclo pensando justamente em que história você quer contar a partir da moda, né? Tipo, qual é a sua história pessoal que você vai contar através do seu trabalho? Porque é isso que vai enriquecer o seu trabalho, sabe? São os seus trajetos, as suas trajetórias que você vai imprimir com cada trabalho seu, sacou? E como que você aplica as coisas que você viveu e, enfim, as suas histórias mesmo, né? No seu trabalho, qualquer ele que seja. Se aplica para um médico, se aplica numa estilista, se aplica numa figurinista, se aplica num engenheiro, se aplica num pedreiro, num sapateiro, né? Viva os sapateiros. Valeu, valeu. É demais. Vamos tirar uma, então, uma para a profissão da Roberta. A Roberta, eu acho que é artista visual, não é isso, Roberta? Roberta fez alguma pergunta específica? É, para abrir o livro tem que achar a chavinha primeiro, porque senão ele fica ali trancado. Tem que achar a chavinha, tem que trabalhar pela chavinha. Não sai mostrando tudo. Roberta, tem alguma pergunta específica ou é mais de rumos, assim? Psicóloga conversando com a arte. Era uma profissional, né? Ela tinha pedido um conselho profissional. Uhum. Eu tô embaralhando tanto isso daqui para não sair a mesma de novo. Então, a gente, relaxa. Rumos profissionais, vamos lá. Bem abertinha de novo, vamos tirar mais uma cartinha aqui. Olha, saiu uma diferente, gente, finalmente. É a carta do Cavaleiro Errante, né? Essa é uma carta que é uma das que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de interpretar, assim, né? Porque ela é muito aberta. E ela fala um pouco sobre isso, sobre campos abertos. E, enfim, ela para mim tem duas leituras assim clássicas, né? Pelo amor de Deus, eu tenho esse baralho há quantos, né? Não é um baralho muito antigo, não. Ele foi feito na quarentena, gente. Então, né? Mas, enfim, para mim, ela fala muito sobre dois aspectos nossos, né? O primeiro é perseguir ilusões, porque essa carta remete muito especificamente a uma passagem do livro, não sei quem estava aqui no começo, tal, não sei o que esse baralho ele é muito conectado com uma história, um livro específico, né? E, enfim, nessa história tem um momento em que o pessoal se aventura pelo deserto e eles começam a ver os bárbaros na distância, né? E toda hora eles acham que vão alcançar os bárbaros, só que quanto mais eles se aproximam, mais os bárbaros andam, né? Então eles nunca alcançam. Então essa carta fala um pouco desse lance da utopia, né? Que você pode enxergar como uma coisa que você nunca vai alcançar, como você pode enxergar como uma coisa que vai te manter andando, né? Naquele grande clichê da utopia, né? E o que é isso que você tá perseguindo, que você às vezes não tem tão claro, né? Como que você faz para trazer para clareza o que você está buscando ou continuar andando de qualquer forma na direção disso, né? E um segundo aspecto que eu tenho dela é meio que um conselho e um cuidado, porque às vezes isso que está se afastando, né?
esse cavaleiro, às vezes, tem a ver com a gente, né? Então ele pede para tomar cuidado em que momentos a gente está se afastando de nós mesmos, né? E tá deixando, às vezes, o cavalo ir, as coisas irem, e isso não tá próximo da gente. Então é uma carta que fala disso, continuar caminhando em direção à utopia, a coisas que você não tem clareza e se mantendo próxima de você mesma nesse caminho. Tipo, não se perca nessa utopia, não perca quem você é e o que você quer do seu trabalho só para perseguir a utopia, né? Mas não deixe de caminhar. Enfim, se você é psicólogo e está mexendo com arte, eu acho que, enfim, se aventure na arte, nessa grande utopia que é perseguir a arte, né? Mas não esqueça de onde você vem, se mantenha próxima e use isso a seu favor. Como Alguém tudo. perguntou Porque, né? Perseguir a qual arte baralho, é perseguir a utopia, não tem jeito. alguém perguntou qual baralho, esse é o baralho bárbaro que o Diego fez ou tá fazendo, né? Enfim, Ah, curioso, não, nada, ele tá fechado. 21 cartas, tá ótimo, não vou botar mais nada, ele está encerrado. tá combinado. Vamos então responder ao Marcelo ali em cima, que mudar de assunto um pouco, ó. O Marcelo perguntou sobre amor. Vamos lá. Ó, a vida afetiva está meio empacada. Como florescer? Perguntou Marcelo Gustavo. Essa foi mais específica, né? Esse é um. Tá de nada, foi um prazer. É bom especificidade. Vamos lá. O livro de referência é A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, que é um J.M. Coetzee, que é um rapaz sul-africano. Rapaz, né? O cara tem um Nobel, coitado. E vamos lá para o Marcelo. Desculpa. Marcelo. Vamos tirar 3 cartinhas para o Marcelo. Boa. Gente, é quarentena, vocês estão tudo com os mesmos problemas, entendeu? Tá todo mundo trancado, esse que é o problema, né? Brincando, mas na base do seu problema emocional, né? Saiu de novo essa daqui. Vocês estão vendo o quanto que eu estou embaralhando, né? Você está vendo aqui. É porque eu fico chateado quando começa a repetir carta, repetir carta, repetir carta. Eu fico, gente, não é possível, eu paro. O Nada sabe da minha questão com alguns arcanos aí que não param. Se fizer a mesma pergunta, vem a mesma resposta, gente. Não tem jeito. Mas então, para o Marcelo, na base da sua questão, né, desse problema de vida empacada, pode estar justamente isso, você ficar perseguindo algum tipo de ilusões, né, ou sejam ilusões amorosas, né, ilusões afetivas, ou ideais, né, de relacionamento, ideais emocionais, ao mesmo tempo em que você faz isso, você se desapercebe, tipo, do porquê que você quer aquele ideal, né? O que aquele ideal tem a ver com você e quem você é? Então, às vezes, quando a gente faz isso, de novo, né? Se aplica lá pro trabalho da Roberta e se aplica aqui para os relacionamentos, né? O que eu persigo nessa penumbra, né, nessa névoa da distância, que pode, na real, às vezes, não ter a ver com o que você quer de verdade, sabe? E você tem que entender, você tem que ver com clareza se o que você está idealizando é realmente o que você quer, de alguma maneira. Porque isso gera a idealização, né, de você querer a perfeição, você querer o que você acha que você quer, ele gera essa estagnação, né, emocional de que você está falando aqui, né, do campo afetivo. Eu não sei se você tem um relacionamento ou se você está procurando um relacionamento, mas em ambos os casos o campo afetivo ele fica estagnado quando você idealiza, tanto a pessoa que está contigo quanto, ai meu Deus, a pessoa que eu quero tem que ser assim. E nesse momento você está assim, né? Saiu a mesma carta que saiu pro Dimitri. E essa carta acho que vai sair bastante, porque, né, estamos vivendo a era dos planos interrompidos. E, enfim, essa sua estagnação no campo afetivo pode vir, vamos entender aqui então, né? Vou falar os 2 lugares que podem fazer sentido para você. Ou de você ter investido em alguma coisa no campo afetivo que não correspondeu às suas expectativas, né?
em que coisas enraizadas no seu passado podem ter entrado no meio e isso gerou, né, uma aridez no seu campo afetivo, como você pode estar aqui nesse futuro na segunda posição. Eu não sei, não te conheço, não entendo a questão, né? Então não posso adivinhar, mas eu posso te dar os dois lados para você ver qual que faz mais sentido, né? Como você também pode estar se deixando passivo, né? E deixando que esses problemas de novo aqui enraizados, né? A gente tem aqui, olha, até um ponto de madeira meio fálico indo na direção dessa lua aqui, que para mim significa, né, uma atividade agressiva em direção ao nosso emocional e ao nosso inconsciente. O que, se você está na posição passiva, para mim, indica que você pode ter sofrido, né, de alguma maneira, emocionalmente, e isso leva você a estar numa posição de passividade com relação, às vezes, a outras investidas de relacionamentos de outras pessoas, né? Então, assim, tentar entender em qual lado do desses dois enamorados você está se sentindo mais representado, sabe? E pelo conselho, né? Eu acho que talvez seja a primeira opção, na verdade, e não a passiva, porque o conselho está te pedindo justamente uma conexão maior com você mesmo, né? E se a gente teve aquele primeiro papo ali de ideação, né? De lugar perfeito, de coisas que você idealiza, essa última carta do conselho aqui, que é o nosso arcano 3, que é a amante solitária, ela tá em, ela é uma carta que, quando ela vem para conselhos, né, ela pede muito para que você entre em contato com o seu desejo, com a sua sexualidade, com a sua criatividade, né, no chakra 3 ali, no chakra baixo, porque pode ser justamente isso, essa falta de contato, de entender o que você quer mesmo de verdade. Tipo, você quer um relacionamento mesmo, ou você quer ficar só de bobeira, solteiro mesmo, você quer alguém para, sabe, você tem mil opções estando solteiro e o campo afetivo estando árido. Você primeiro tem que entender o que você quer de verdade. E isso eu estou falando dentro de um desejo sexual e criativo mesmo. Tipo, o que vai te instigar, né, a florescer esse campo afetivo, né? E ela tem aqui um véu sobre a cabeça que pede para você ignorar um pouquinho a razão, sabe? Porque ali no futuro tem uma porta aberta, né? Tem uma portinha aberta de onde você vai poder ver o céu e chegar no lugar que você quer. Mas primeiro você tem que saber o que você quer, cara. Tem que entrar em contato com sua própria sexualidade, com sua própria criatividade e entender o que um relacionamento ou uma troca afetiva te dá, né? Te daria. E o que você quer dessa troca afetiva. Porque daí fica mais fácil de florescer, né? Quando você sabe o que é. Muito bom. Meio que por aí. Espero que tenha atendido, feito algum sentido, né? Às vezes a gente se perde e fala abobrinha. Me desculpe se não fez sentido. Se fez sentido, fico feliz. Ah, fez toda a coerência, pelo menos. É, deixa eu ver se mais alguém escreveu aqui. Eu perdi. Alguém perguntou. A Letícia perguntou se pode perguntar de novo. E, eu, e a Catocíclopes também quer perguntar de novo. Uhum. Será que a gente termina o rodadão da galera que não perguntou e depois volta para quem quiser repeteco? Eu acho que não. Alguém mais que não perguntou, tá perguntando? Deixa eu ver. Wolfira Morgan. A, a Wolfira também quer um conselho geral, se puder. Volfira, que é um conselho no geral. Eu, mulher pós-parto, também está perguntando um negócio. Campo profissional, devo buscar meus objetivos pela razão ou pela emoção? Esse dá para pegar duas cartas, né? Pela razão ou pela emoção. Ou não, vou fazer de outro jeito.
Tá, peraí, Nadão, eu me perdi. Estamos respondendo a pergunta de quem eu me perdi na fila aqui. Pela ordem do cronograma aqui, quem não perguntou ainda, vamos falar do pós-parto aqui. Olhar pós-parto. Nome, mas ela fala um campo profissional se ela tem que buscar objetivos pela razão ou pela emoção. Como é que você quer responder essa pergunta? Bárbara, oi, Bárbara. A gente pode tirar duas, né? Uma para razão e uma para emoção. Não é? Pode ser ele. Porque na minha cabeça não existe uma dissociação dos dois. Então é o que prestar atenção em cada um, né? Boa. A Para de Rofira tá aí ainda. Não, gente, eu fico embaralhando porque, né? Tô falando, gente. Tô falando, vocês estão tudo com os mesmos problemas. Razão. O problema da razão é pensar demais e botar bloqueios e tentar enxergar além do que você consegue ver. Esse é o grande problema da razão, é não confiar. Isso é a carta do muro para a razão. Então, você, quando estiver pensando, mais razão ou mais emoção, não se deixe travar pelo que você coloca na sua frente, pelo que você vê só, porque tem mais coisas ali. E quando você se sentir tomada pela emoção, né? Quando você se sentir tomada pela emoção, você tem que entender que existem expectativas a respeito do trabalho emocional, né? Muito mais do que o trabalho da razão. O trabalho da razão, a gente tenta fazer um trabalho lógico, né? A mais B vai ser igual a C e pronto. O trabalho da emoção lida o quê? Com o nosso sentimento, e principalmente com o sentimento de expectativa. Então, essa carta para mim aqui fala muito sobre isso, né? Sobre expectativa não atendida por N motivos. Então, quando você estiver trabalhando e se sentindo emocional, você tem que tomar cuidado com essas expectativas para você não se ferir quando elas não forem correspondidas com o mesmo afã com a qual você as persegue. Vocês estão tudo quarentenados, gente. Vocês estão tudo com os problemas parecidos. Estou brincando. Mas, olha, Bárbara, espero que tenha te atendido. Agora era Volfira. Volfira? Volfira levantou a mão e disse Eu. um conselho geral para Volfira. Vamos tirar uma cartinha para Volfira. Se joga, Volfira. Se joga. Essa carta, inclusive, ela sai bem raramente, assim, eu adoro, porque ela saiu de um baralho do Nadan. Queridão, você lembra desse sonho aqui? Conhece, Enfim, só que ela se ressignificou aqui, né? E é engraçado você ter acabado de falar do inconsciente coletivo, porque essa carta, ela tem um pouco disso, né? De mergulho no inconsciente, porque você tem aqui um penhasco, né? Com uma figura que salta, um pouco sem medo, ele ainda tem um pezinho na terra, né? Mas ele está vindo para mergulhar nessas águas aqui profundas, né? Que a água sempre vai ter isso, da emoção, do inconsciente, né? Então, o conselho, se é um conselho geral, o conselho geral que eu tenho para você é se joga nesse inconsciente, se joga nesse inconsciente profundo e, enfim, pode ter um pezinho de medo aqui, né? Um último pezinho tocando a terra ainda, mas não se preocupa que lá embaixo é água, a água é funda e, enfim, tem emoção aí para você bancar essa escolha desse salto, tá? Mas assim, né? Não faz assim. Agora a pessoa, tô pensando se eu, entrar no negócio, se eu vou não sei o quê, se eu vou abrir uma sociedade, tal, não sei o que, eu não tô falando, vai não. Pensa um pouco, tá? Mas vai. Haja. Mas age pensando, porque aí depois a pessoa fala que não, me meti numa furada, comprei um negócio lá de empadinha, não sei o quê, porque o tarólogo mandou. Não, tem que aceitar. Wolf, então é isso, é isso. Começando um projeto profissional novo tem exatamente a ver com isso, com espiritualidade. Então, mergulha nessa água que tem muito caldo aí. Muito bom. Eu me perdi, na verdade, Diego. Tem um monte de comentário aqui com pergunta e eu me perdi. É capricorniana, então para de pensar. Pula logo. Do Thiago, campo Thiago. profissional. A
aceitei uma proposta de trabalho, estou tendo um problema. Devo desistir dela? Vamos lá. Tinha um menino do mestrado e doutorado aqui também, não tinha? Não, Sim, era repeteco. Era o Hecatópico. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos nas novidades aqui primeiro. ai, Antônio. Tiago, Vai lá. aceitei uma proposta de trabalho, estou tendo muitos problemas. Devo desistir dela? Olha, eu vou tirar duas cartas de novo, assim. O que que você tem a ganhar se você sair, o que que você tem a ganhar se você ficar, né? O que olhar, para o que olhar com a decisão de ficar e para o que olhar com a decisão de sair. Porque, desculpa, eu não vou falar se você vai sair do trabalho ou não, você que vai ter que decidir. Acho que ele sabe. Eu posso só botar aqui uma perspectiva de cada decisão, o que que pode trazer. Embaralha, embaralha. Se sair as mesmas de novo, na moral que eu vou, sei lá, gente, eu vou mandar todo mundo aqui. Não, tá terminando já. Nós já tá. Daqui a pouco termina o tempo. Já? Gente, tão rapidinho. Olha, sair ou ficar? Vamos lá. Uau, a gente nem deu ordem, né? Qual foi a ordem? Foi sair e ficar, né? Sair primeiro, você falou primeiro. Sair primeiro saiu até uma carta divertida que é justamente a janela da torre. Se você sair, né? Essa carta ela tem muito um quê bem contemplativo, assim, que é um lugar de conforto, na verdade. Então eu achei engraçado, por isso que eu fiquei confuso aqui, porque ela saiu para a sua opção de sair do trabalho, né? Então talvez sair desse trabalho para você seja uma opção confortável, né? Porque essa carta a gente vê o quê? A gente consegue imaginar que você está dentro de uma torre, dentro de um castelinho, dentro do murinho, olhando da janela e olhando o que tem lá fora. E lá fora tem uma vilinha, tem uma cidade, um movimento e uma rede de coisas que acontecem que você não está lá, você está vendo um pouco de longe, né? Então, dentro da opção de sair do trabalho, eu acho que essa para você seria a opção mais confortável, talvez, de você achar que tem essa coisa, essa cidadezinha distantezinha ali, mas para você seria meio que confortável não dar com a cara nessa dificuldade do trabalho, do problema, sabe? Dessa proposta de trabalho. Então, quase seria cômodo largar dessa proposta por causa dos problemas, tentando ter em vista uma coisa que está lá longe. Você não sabe, tipo, isso aqui pode ser um formigueiro, cara. Isso aqui pode ser podem ser mil coisas. Pode ser uma planta de plástico, mas pode ser um oásis maravilhoso. Mas dentro da sua carta de ficar no trabalho, saiu a carta das opções do banquete. Que basicamente é o quê? Eu imagino essa carta um grande banquete em que você tem postas na sua frente 3 taças, né? E você pode escolher com qual você vai beber e qual que você vai usar, né? Para beber, para festejar ou para o que quer que seja. Só que pensa que qualquer escolha que você faça dentro desse trabalho, né? Qualquer uma dessas taças que você escolha, todas elas servem para a mesma função, né? Todas elas servem para você beber. Pensando nisso dentro da opção dos problemas do trabalho, né? Essa carta significa ter opções e tentar entender por que você escolhe o que você escolhe. Né? Você tem uma taça de ouro, que é toda adornada, você tem uma taça de vidro, que é simples e tranquila, você tem uma taça de madeira, uma cumbucazinha que remete mais assim, ao passado, a uma coisa mais confortável. E dentro dessa questão específica do trabalho, eu acho que você tem que entender se existem escolhas que você está fazendo que estão contribuindo para esse problema ou não, sabe? Se você seguir com ele. E tentar olhar para que opções você toma e por que dentro desse trabalho, sabe? Para tentar achar um caminho, se você decidir continuar com ele. Ele continuando, ele pode encarar esses problemas de várias formas, talvez seja isso? Ele pode encarar esses problemas como uma coisa terrível ou como uma coisa que a ser superada, né? Sim, claro, né? Você tem aqui o copo de ouro
Você pode fazer até por vaidade, cara. Como é a escolha do copo de ouro, né? Ele serve para você terminar o trabalho, que no caso aqui seria você beber o vinho, né? E você pode fazer ele de uma forma carrancuda, de uma forma funcional, ou de transformar isso numa vaidade, num orgulho de você Uhum. superar essas dificuldades. Então, é basicamente isso. Pode ser confortável para você largar e contar com uma coisa que você não está vendo, ou você pode, né, tentar encontrar diferentes motivações para continuar nele. Espero que tenha te dado alguma coisa para pensar e te ajude nessa decisão. Ó, eu não sei que horas que vai acabar, porque a gente atrasou um minutinho, né, para começar, né? Então não sei se Uhum. tá a qualquer momento. E tinham várias. Ih, mensagens. nada, tá cortando aí. Tão cortando seu 3G aí no mato. Então, Alô? eu tô tentando achar quem que é o próximo, mas não tô conseguindo ver, porque foram muitas mensagens. Queria uma mensagem para a reinvenção do mundo, mas antes tem a Antônia perguntando se der o que esperar do papel dos oráculos na minha vida. Vamos terminar com essa pergunta. Ótimo. Uma carta para o papel dos oráculos na vida da Antônia. Vamos lá. Carta só um conselho para dar tempo. Um, dois, três e. Que papel o oráculo tem na sua vida? Saiu a dançarina, né? Basicamente, essa é uma carta bem misteriosa, né? Eu adorei que ela saiu para essa pergunta, né? Se você vê, tem uma figura aqui no futuro que está dançando, olhando para o passado, enquanto você tem um campo pegando fogo atrás dela, né? O que que essa carta quer dizer, né? Ela, para mim, traz um sentimento muito de leveza, de encarar o futuro e as coisas com leveza, com diversão, sabe? Com uma jocosidade, olha essa palavra, gente, jocosidade. Porque a gente tem aqui um campo que está sendo incendiado, né? Eu gosto de pensar que ele está pegando fogo para, né, se renovar o plantio. E Uhum. enquanto isso acontece, isso se celebra, né? Ela pode parecer uma cena um pouco assustadora e tal. Então, o papel do oráculo na nossa vida, às vezes ele parece que é muito frutífero, né? Que é um trabalho às vezes grande ou que às vezes ele quer dizer muitas e muitas coisas, sabe? Quando na verdade a gente pode encarar essa semeadura com leveza, né? E brincar com essa semeadura e brincar com esse momento de semear os oráculos e colher os oráculos. Pessoal, Diego, vai cortar aqui agora que eu tenho 10 segundos. Agradecer você demais, agradecer a todo mundo. Obrigado você, Nada, pelo espaço. Amei. Adorei.